Bom dia, pessoal, vamos lá então agilizar. Vocês sabem que eu sou contra fazer chamada, eu faço chamada porque a burocracia me exige, mas eu por mim não faria, acho uma perda de tempo absurdo. Vamos rezar. Pai nosso que estás no céu, nos ajude a vencer a preguiça e estudar, porque senão nós vamos nos ferrar. Valeu. Vamos lá. O negócio é o seguinte, avaliações. Ó, estamos apertadíssimo, cara, é muito feriado, é muita vadiagem, meu Deus, não dá. Então não tem como reclamar das datas, ó. Geometria plana, como assim, professor? Aquilo que a gente viu no retinhas paralelas, cortadas por uma outra reta, calcula a área de figurinhas. Então as últimas correções é a revisão para o trabalhinho indo para uma consulta. Eu tenho até vergonha desse trabalho, porque ele realmente é um trabalho de um nível assim de 9º ano, né? Porque não tenho que cobrar mais. O máximo que eu posso fazer para te complicar nessa parte é fazer um enunciado para tu não entender, ou então, sei lá, fazer uma figura que pareça ser uma figura bem maluca, né? E pedir assim, calcule a área entre essas figuras, né? Que é a ideia de calcular a área total, calcular essa área e subtrair do total, né? É os piores raciocínios que tem na prova são esses. Então, para quem foi mal na primeira prova, é a chance de tirar um 10 no trabalho, um 9 ou um 10 na prova e ficar tranquilo aí no primeiro trimestre, certo? Então, o trabalho numa semana que vem, quarta-feira da semana que vem, e a prova uma semana depois, com o trabalho já tendo sido corrigido, tudo bonitinho. Vamos lá então, vamos agilizar a nossa correção. Estávamos na página 40, calculamos a área de um triângulo, né, usando aquela nova fórmula, lado vezes seno do ângulo entre os lados sobre 2, fórmula que foi demonstrada. E agora vamos lá, área de um triângulo equilátero. O cara me apresentou um triângulo equilátero, todos os lados, fez até a altura para mim, que querido, marcou um ângulo reto. Com base nas informações, responda o que é um triângulo equilátero. Zebel. É o triângulo onde todos os lados apresentam o mesmo comprimento, mesmo tamanho, mesma medida. É o triângulo onde todos os lados apresentam o mesmo tamanho. Seria legal de repente, e portanto, todos os ângulos internos são iguais entre si. Seria legal de repente colocar esse reforço. Deixa eu ver o que o doutor falou. É o triângulo que possui os 3 lados com medidas congruentes e os 3 ângulos internos com medidas congruentes. Tu vê, ele reforçou a ideia de que os ângulos internos também são iguais. E, portanto, ângulos iguais. Beleza. Letra B. O que a medida H representa na figura? A altura do triângulo. A altura do triângulo. Letra C. Expresse a medida de H em função da medida L. Ontem, na hora do apoio, eu fiz de 2 maneiras. Vou fazer rapidamente as 2 maneiras legais para brincar aqui. Perceber que esse cara aqui é metade do lado. Fazendo Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. L sobre 2 ao quadrado fica L ao quadrado sobre 4. E mais passa menos. Em vez de tirar o mínimo, eu vou pegar esse L ao quadrado e vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. Subtraindo 4 menos 1 dá 3L ao quadrado sobre 4, é igual a H ao quadrado. E vou extrair a raiz quadrada em ambos os lados. A matemática nos ensina a colocar o mais ou menos nessa hora, né? Só que como estamos trabalhando com comprimento, o menos pode ser ignorado. Raiz de L ao quadrado é L, raiz de 4 é 2. Só que a raiz de 3 não é exata. Então, a resposta é essa, L raiz de 3 sobre 2. Lembrando que eu já tinha feito essa dedução para ti na introdução da aula, né? Só que eu fiz bem rápido, para que não desse muito tempo de tu copiar, para que tu pudesse depois fazer esse exercício. Senão era só tu ir na apostila, né, no caderno e copiar a solução, que te faria muito mal.
O aluno que não conseguisse também poderia ir no Google, né, e buscar a altura do triângulo equilátero. Vai ter 1000 vídeos legais ou trabalhos escritos, né, para te mostrar essa ideia. Também seria interessante tu ter pesquisado. Ou ao menos ter vindo no apoio, como alguns poucos guerreiros fizeram. Depois, letra D, determine a expressão... Ah, não, mais uma, né? Outra forma eu prometi. Acabamos de discutir que os ângulos internos dos triângulos equiláteros são iguais e valem 60 graus. Olhando para o triângulo retângulo, se eu faço seno de 60, que é o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o L. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o L que está dividindo passa multiplicando. Fica tão fácil que dá até raiva quando o cara faz por seno. O cara poderia ter percebido que aquele ângulo ali, a altura é a bissetriz do ângulo de cima, então ali é 30 graus. Poderíamos ter feito também com cosseno de 30, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Daria exatamente o mesmo resultado. Então, 3 formas distintas para obter a altura de um triângulo equilátero. Pitágoras foi a mais divertida matematicamente, né? Porque as outras não teve graça. E agora sim, a expressão da área. Como é que é a área de um triângulo mesmo? Base vezes altura sobre 2. Olhando para o triângulo equilátero, a base é L. A altura acabou de ser determinada. L raiz de 3 sobre 2. Dividido por 2. Cuidado, esse 2 veio da altura e esse 2 é aquele 2 ali. Fazendo a continha, L vezes L da L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. E divisão de fração é a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Multiplicação de fração, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Então tá lá, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Era o que nós deveríamos ter conseguido. Então, mais uma equaçãozinha deduzida. Eu lembro que alguns 3 anos atrás eu briguei feio com o aluno, porque eu tinha deduzido ao longo do ano, né, umas 3, 4 vezes isso para eles, né? E eu percebendo que a maioria não conseguia fazer essa conta. Como assim, professor? Não conseguia fazer um seno e depois substituir o resultado nessa expressão. Ah, mas por quê, professor? Vai de ágil, o cara não estuda. Tu olha fazer, parece fácil, né? Na prova eu te pedi, deduza a área do triângulo equilátero. Muitos não vão conseguir. Qual é a explicação para isso? Não exercitar, né? Porque tu me olha fazer, tu acha fácil. Que é totalmente diferente de tu fazer sozinho, sem consulta nenhuma, né? Então tem que ficar ligado. E aí eu insistindo, né? Essa é a 5ª vez que eu fui deduzir, o guri pirou. O guri pirou e vomitou lá do fundão. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, pô. Ou seja, ele tinha decorado a fórmula. E tava brabo comigo, porque eu tava querendo ensinar as pessoas a buscar a fórmula sozinhas. Ficou puto. Aí tive que dar-lhe uma reprimenda, botar ele no lugar dele, ensinar ele a limpar a bunda. Porque, pelo amor de Deus, né, cara? Eu tô querendo ensinar. E ele tá querendo decorar. E ainda briga comigo. Ah, já decoramos, porra. L ao quadrado. Tu vê que inocência, né, cara? Tô querendo te dizer com essa fala é que tu decorar que a área do triângulo equilátero L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 não serve pra porra nenhuma. Se um dia tu precisar dessa porcaria dessa fórmula, tu vai ter decorado ela. Uau! Mas saber obter ela, tu resolve um monte de questões de seno, cosseno e tangente, um monte de questões que tem que isolar numa e substituir na outra. Então é outro nível. Eu quero que tu saiba obter aquela fórmula na hora que for necessário. Certo? Com sono, no guardanapo da tua cozinha de manhã cedo, a hora que tu acorda. Eu quero isso. Entendeu? Sem decoreba, porque aí tu vai saber matemática básica. Caso contrário, se tu precisa decorar essa fórmula, teu cérebro está fraco e tu vai ter problemas para sobreviver na selva de pedra. Então tomem cuidado, meus amigos. O objetivo não era que tu decorasse, era que tu entendesse os itens C e D, que são de suma importância. E agora vamos lá. Isso era legal, isso é ensino médio. Agora vamos voltar ao fundamental. Página 41, exercícios similares aos que derão na prova. Dá uma olhada. Vê por que eu vou me indignar se tu não tirar 10. Questão 1, letra A. Não se ofendam, colegas, não se ofendam. É só para ver se vocês estão com a mente sadia. Área é base vezes altura sobre 2. Até raiva de colocar os números ali, né?
24 dividido por 2, 12 milímetros quadrados. Cuidado com a unidade. Não é assustador mesmo. A letra B era um triângulo isósceles, então cuidado, não dava para usar a fórmula que a gente acabou de desenvolver, que é para triângulo equilátero. Mas como eu tinha os lados, dava para usar a famosa fórmula de Herão, que é o semiperímetro que multiplica ele menos outro lado, que multiplica ele menos outro lado, que multiplica ele menos outro lado. Lembrando que semiperímetro é a soma dos lados dividido por 2. 28 dividido por 2, 14 centímetros. Tendo calculado o semiperímetro, eu escrevo 14 que multiplica, 14 menos 10 que multiplica, 14 menos 10 que multiplica, 14 menos 8. A área fica igual, 14 vezes 4 vezes 4 vezes 6. Aqui eu vou fazer diferente, para não ter que multiplicar e fatorar, que seria uma mão de obra muito chata. Eu posso já pegar 4 vezes 4, que vai dar 16, e extrair a raiz de 16, que vai dar 4. Então observem, usei um pouquinho de malandragem e já tirei o 4 ao quadrado da raiz. Só que o 14 e o 6 dá para melhorar esses números, né? 14, por exemplo, é 2 vezes 7. E 3 e 6 é 2 vezes 3. Como tem 2 ao quadrado ali na raiz, eu posso extrair da raiz. Vai ficar a raiz de 2 ao quadrado é 2. Então a área vai ficar 4 vezes 2, raiz de 7 vezes 3. Área igual, 2 vezes 4, 8. 8 raiz de 21. Como era centímetros? Centímetros quadrados. 8 raiz de 21. Professor, eu multipliquei tudo. Ah, tudo bem, né, cara? Fazer o quê? Vamos multiplicar tudo e vamos fatorar para ver o que vai acontecer? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 6, 96. 96 vezes 14. 24 foi 2, 36, 37, 38. 1 vezes 6, 1 vezes 9. 4, 14 foi 1. 1344. Professor, eu cheguei na raiz de 1344. E depois eu fiz que 37 vezes 37, eu fiz o chutômetro. 21 mais 4, 25. 3 vezes 7, 21. Foi 2, 9, 10, 11. Ficou 9, 6, 3, 1. E estourou, né? Então tu vê 36, alguma coisa, né? Certo? Mas na matemática, na física, escrever que é 36, alguma coisa é legal, porque dá uma noção pro cara, né? Mas na matemática o certo era pegar o 1344, dividir por 2, que dá 1650 mais 20, 650, né? Mais 22. Depois divide por 2, 335, 36. Divide por 2, 150 mais 18, 168. Divide por 2, 84. Divide por 2, 42. Divide por 2, 21. Divide por 3, 7. Divide por 7, 1. Então ficou na forma fatorada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 na sexta. Vezes 3, vezes 7. E a raiz de 2 na sexta é 2 na terceira. Só dividir por 2, né? Só dividir esse por esse. 3 vezes 7. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8, raiz de 21. Observem que tendo multiplicado tudo, ficou muito mais trabalhoso para chegar na simplificação. Outra, né? Acabei te dando uma revisão grátis aí. Uma matéria lá do fundamental, certo? Ou seja, tu tem que aproveitar se tu ainda não sabe. Claro que é um absurdo tu não saber fatorar. Claro que é um absurdo. Claro que não era para tu estar aqui, era para ter sido reprovado. Tu sabe disso. Mas como o sistema é falho, tu acabou passando de ano sem saber isso. Tu não podia jamais perder essa oportunidade que tu viu agora.
Caramba, agora lembrei. E aí, cara, se tu não exercitar, se tu não pegar uma lista por conta própria da internet, Google, lista de exercício, simplificação de radicais, e ir lá e exercitar, tu vai continuar não sabendo. E aí, né, a bola de neve pode ir aumentando. Então, dica muito importante, quem ainda não sabe fazer o que a gente acabou de fazer aqui, exercite, que vai dar problema na tua vida. Fala, meu querido. O cálculo ali do cosseno não dá certo, porque eu fiz só que deu uma área diferente, porque depois tipo, substituir na fórmula de área um triângulo e dividir por 2, que é basicamente... Para usar a lei dos cossenos, tu usou a lei dos cossenos para achar um dos ângulos. Mas como é que tu sabe esse ângulo aqui? Ou esse? Ou esse? Certo? A gente não sabe o ângulo, né? Ele não é equilátero esse cara. Eu tirei 90 graus quando eu acho que fiz errado. É, mas ali não... Se a gente quisesse saber se tem 90 graus, teríamos que fazer um Pitágoras, né? Só que não pode dar porque ou isso é hipotenusa ou isso é hipotenusa. Não pode ter duas hipotenusas. Beleza? É isso aí. Então, o normal... Como a gente acabou de fazer o exercício de triângulo equilátero, muitos alunos foram fazer essa letra B achando que era um triângulo equilátero. Isso foi muito comum de acontecer. Show de bola. Revisamos então uma boa matemática básica aí. E vamos que vamos. Já está nas entrelinhas, né, que se na prova cair uma raiz dessa, tu vai ter que simplificar, né? E eu não vou querer o aproximado, porque nós estamos na matemática. Eu vou querer desse jeito para ganhar o ponto todo. Quem chegar até aqui apenas, no número, né, raiz de 1344, vai ter um bom desconto em função de a matemática básica não tá legal. Mas eu preciso fazer exatamente para legal ou posso usar outro método? Tipo qual? Tipo Pitágoras e depois base vezes a altura sobre 2. Eu descobri a altura com Pitágoras. Ótimo. Então eu fiz a fórmula assim. Perfeito. Dá pra ver isso? Claro, tem que dar. É obrigatório, tá, gente? Lembra? Uma coisa que eu sempre falei, olha a beleza da matemática. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Se os dois respeitam as leis, a gente chega no mesmo resultado, né? É obrigatório chegar no mesmo lugar. Fica à vontade. Bom dia. Bom dia.